É, a gente vai finalizar o item 2 e nós já vamos começar o item 3 que a gente postou na terça-feira, tá? A gente ainda está com essa dificuldade aí da distribuição das apostilas em papel, né? Das apostilas físicas, mas se Deus quiser, a gente agora, a partir da semana que vem, a gente começa a normalizar isso. Lembrando que na segunda, aliás, segunda-feira, a gente já vai começar a reunião na forma híbrida, né? Presencial e online, na segunda-feira. Tudo mesmo horário para quem está pelo Zoom. Lá também é 7:30 da noite lá no centro, mas tem que sempre chegar um pouquinho antes, né? Para concentração. É, eu peço só um pouquinho de paciência para quem estiver no Zoom, porque ah, eu já comprei os microfones essa semana. Eles devem estar chegando na terça-feira, são dois microfones sem fio, então resolve para a gente lá dentro, na mesa, tá? É, a mesa de som, que nós vamos precisar de uma mesinha de som, eu tô para comprar, mas eu tenho que escolher, tô tentando encontrar o melhor modelo que tenha menos fio ali por cima. Então nessa segunda agora ainda não vai dar para fazer um som legal para quem está no Zoom em casa, né? Aquele velho problema de ter que ouvir, né? Quem está comentando mais do meio da mesa, é, indo contra a minha direção, né? No caso, porque eu fico mais próximo ali do notebook, então quem está mais afastado fala, quem está no Zoom não ouve, então isso fica ruim realmente a reunião nesse sentido. Mas para outra segunda-feira, sem ser essa agora, na outra, esse problema já vai estar resolvido, se Deus quiser, porque eu já vou estar com os microfones e a mesa também chega rápida. Eu compro pelo Full lá no Mercado Livre, chega rápido, então a gente já vai ter a mesa de som e resolve esse problema do microfone, tá? E aproveitar até também, se der esse fim de semana, a gente vai tentar resolver o problema de som lá do centro também para a palestra. Vou dar uma olhada amanhã lá, vamos ver se a gente resolve isso também. Mas o importante é que na segunda-feira a gente já vai ter, então, as nossas reuniões correndo normalmente, conforme a gente fazia antes, e lembrando sempre, né, o trabalho realizado na segunda-feira é um trabalho que tem uma forte conotação, vamos dizer assim, de auxílio espiritual, né? De tratamento de desencarnados que lá são levados, então realmente é muito importante que o trabalho seja feito lá. Então, a gente começa nessa segunda e na outra, se Deus quiser, a parte do Zoom vai estar bem melhor para vocês estarem ouvindo tudo que está sendo falado na mesa e também para interagir, quem estiver no Zoom, com quem estiver na mesa também, tá bom? Então, quem que pode fazer a leitura para a gente, por favor, para a gente começar do item 2, o inimigo especial do Dr. Marco Aurélio, lembrando que aqui ele já está internado no hospital, né? Ele ia matar a esposa, ia envenenar a esposa dele, quando o enfermeiro saiu do quarto. E aí o doutor Arquimedes faz com que o coração dele comece a disparar muito a partir de uma emissão de energia muito forte na região do chakra cardíaco. E aí ele acaba arrebentando uma artéria importante, um vaso importante no cérebro, produzindo ali um derrame, né? E ele então não consegue finalizar, concluir aquilo que ele ia fazer. O veneno cai no chão e tal, e o enfermeiro chega, vê aquele barulho e tal, e aí vai solicitar a ambulância para levá-lo para o hospital. Então ele está lá internado, é dentro desse contexto aqui que está sendo feito essa tarefa, tá bom? Quem que poderia ler para a gente, por favor, então? Eu passo. Tá, Joanina? Carla, O boa inimigo. noite. Oi, boa noite, Zé. Acabei de levar um tombo aqui em cima dos óculos. Ah, meu Boa Deus. noite, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Pode falar então, Nina. O inimigo especial do Dr. Marco Aurélio seguiu com ele a UTI em razão dos profundos vínculos que os uniam e do seu persistente desejo de vingança. Frustrado por não o haver levado ao crime, agravando-lhe a situação espiritual, comprazia-se
por outro lado, por tê-lo agora sob o domínio quase total, em razão do destrambelhamento da usina cerebral. Passamos o dia modificando a psicosfera da residência do político invigilante, que se permitira complicar a existência, que deveria transcorrer dentro de padrões de equilíbrio e de elevação moral. No entanto, cada um é sempre responsável pelas atitudes que assume, não podendo fugir posteriormente aos resultados disso decorrentes. Num momento que nos pareceu próprio, interroguei o prestimoso mentor. Ainda não me houvera ocorrido que procedesse do mundo espiritual uma terapia tão vigorosa quanto a que for aplicada no aturdido advogado. Isso acontece com frequência? Sempre afável, ele respondeu: Miranda, não devemos esquecer que o mundo espiritual, na sua causalidade, sempre é o agente de todas as ocorrências que têm lugar no orbe terrestre. Direta ou indiretamente, as ações que daqui procedem refletem-se na esfera física, seja mediante a interferência dos espíritos encarnados, em aflição, ou em estado de elevação, como também por consequência dos compromissos anteriormente assumidos. Assim sendo, podemos asseverar que a esfera física é o resultado da ressonância dos labores daqui procedentes. No caso em tela, como ocorre com outros de correspondente conteúdo, o amor de Deus adota a terapia da compaixão, dificultando a prática de atos ignóbeis por meio de distúrbios orgânicos naquele que marcha para um destino inditoso. Todos são beneficiados com impedimentos à prática do mal. Nada obstante, têm a liberdade de realizá-la ou não oportunamente, não sendo impedidos na sua decisão. O nosso amigo tem sido vítima de si mesmo, em razão dos deslizes do passado, como dos prejuízos morais do presente. No entanto, induzido pelos agentes do mal, que deveria ter conquistado para a renovação e a paz, permitiu-se conduzir pelas suas insinuações, infelizmente compatíveis com os resíduos da própria conduta, avançando no rumo de desastres imprevisíveis. Como a lei divina é de amor, embora também de justiça, mas nunca de vingança ou de impiedosa cobrança dos erros praticados, sempre interfere mediante recursos inesperados. Para os transeuntes do corpo, essas terapias parecem desgraças, por somente verem o lado material da existência, enquanto que, em realidade, são salvadoras. Muito bem. Paulonina. No item 2.1 da nossa apostila, a gente coloca o seguinte: levado para a UTI de um hospital, Marco Aurélio continuava ligado ao inimigo mais tenaz e que iniciou todo o processo obsessivo tempos atrás. Como já comentamos, tratando-se de um processo de fascinação e subjugação, essa separação é bem difícil e da parte do obsidiado não se observou nenhum esforço para se ajudar, né? Ele foi só se complicando cada vez mais. é, Se isso já acontece, né, em processo obsessivo simples, ou seja, sem vinculação kármica, mais ainda quando nesse caso, né, que era uma vítima dele do passado, que tem a vinculação kármica, aí a coisa tem uma força muito maior. Não faltou a ele muita ajuda, a Marco Aurélio, a gente viu isso, a mãe dele levava ele em desdobramento ao plano espiritual para ser orientado, mas ele foi se desviando, se desviando, se desviando. Então, esse obsessor acompanha ele por toda parte. A gente viu aquele monte de espíritos lá, existe uma entidade mais fortemente ligada a ele e outras que são espíritos
oportunistas que aproveitam a ambiência negativa para ali se juntar, e outros que passaram a acompanhá-lo pela forma leviana como ele começou a conduzir a vida dele. Então, independente daquele espírito ali preso a ele, e de uma maneira mais assim, muito mais intensa, muito mais forte, outros acabam também se juntando para, vamos dizer assim, usufruir das mesmas coisas que ele estava fazendo. Então, por exemplo, ele começou a se descambar para o lado do desregramento sexual. Os espíritos que estão ligados nisso se ligam a ele. Ele começou digamos assim, a se afastar da divulgação do evangelho. Os espíritos que não querem a divulgação do evangelho se juntaram a ele no sentido de ajudar ainda mais ele se afastar. Então, à medida que essa interação é muito intensa entre o plano espiritual e o plano material, os nossos comportamentos aqui têm consequências imediatas, né? A gente está o tempo todo nesse processo de repercussão de forças, espirituais e forças materiais, que eu me refiro no sentido do encarnado, né? Tudo na verdade, é uma força do pensamento. Mas o pensamento de encarnados e desencarnados estão o tempo todo num processo contínuo de troca, de intercâmbio. 2.2. A entidade, por um lado, se mantinha frustrada por não ter alcançado o intento de agravar a situação kármica de sua vítima. A gente coloca vítima entre aspas porque, na verdade, Marco Aurélio é o carrasco, na verdade, do passado. Mas, por outro, alcançava a satisfação de vê-lo ainda mais vulnerável pelo agravamento de seu quadro e a perda de importantes funções cerebrais, diminuindo a capacidade de resistência à ação mental do perseguidor. Apesar que naquela altura do campeonato também o Marco Aurélio estava totalmente subjugado, né? Fascinado, subjugado pelo obsessor dele. Mas quanto mais danos o obsessor levava até ele, mais ele tinha a ilusão de se satisfazer na sua vingança, né? Mas esse quadro de agravamento kármico acabou não ocorrendo, né? Não houve o agravamento da condição kármica no sentido do assassinato da esposa. Mas, ainda assim, a entidade acabou tendo ainda mais controle por conta do cérebro dele ter ficado ainda mais lesionado e, portanto, a capacidade do espírito controlar a estrutura espírito-corpo ficou totalmente prejudicada, né? É muito importante a gente entender que essa ligação espírito-matéria, ou seja, espírito, perispírito, cérebro, especialmente, mas aí nós teremos que também ligar o sistema endócrino, o sistema imunológico, né? Todo a nossa estrutura nervosa, do nosso sistema nervoso involuntário, né? No nosso sistema simpático e parasimpático. Porque todas essas, e além de toda uma estrutura bioquímica que conecta o nosso corpo, de muitas moléculas que se comunicam, até inclusive envolvendo muito do intestino também envolvido nesse processo. Todo o nosso corpo, na verdade, está envolvido dentro desse processo, mas é claro que o cérebro é a parte mais, assim, digamos, que congrega a maior carga de vinculação com o espírito. Quando o cérebro sofre uma lesão, né, ele tem essa ligação com o espírito, ao corpo físico, muito prejudicado esse processo. O espírito passa a ter menos, vamos dizer assim, menos controle, dependendo da área do cérebro que foi afetada. Vamos dar um exemplo. Imagina que o indivíduo desenvolve uma doença, ou um desequilíbrio hormonal, qualquer coisa, ou um tumor no cérebro, um aneurisma, qualquer situação que venha a produzir, vamos dizer assim, uma lesão significativa ou uma dificuldade no córtex pré-frontal, por exemplo. E aí, nesse caso, há uma diminuição da capacidade do espírito de obter certos controles sobre o estado emocional do encarnado.
Numa situação dessa, isso pode favorecer a ação de obsessores. Vamos dizer que nesse caso, nós temos flutuações dos nossos estados de humor. Isso é normal na nossa vida. Tem hora que a gente está irritado, tem hora que a gente está em paz, tem hora que a gente está com pensamentos positivos, tem hora que nós estamos com pensamentos negativos. E como nós temos uma quantidade imensa de espíritos estabelecendo sintonia conosco, não estou querendo dizer que eles estão, tudo, nós estamos bilhões de espíritos todos juntos, não é isso. Estamos juntos em pensamento, né, trocando fluxos de informações, de ondas o tempo todo. Se nós caímos num processo de baixa de defesa, vamos dizer assim, de uma sintonia espiritual deficiente, nós estabelecemos com muita facilidade conexão com esses irmãos. Mas se nós estamos com o nosso cérebro em condições normais de funcionamento e o nosso espírito consegue exercer plenamente seu livre-arbítrio, nós temos uma facilidade maior de voltar ao controle. Mas se nós já estamos, por alguma razão, vamos dar um exemplo, um acidente que aconteceu, houve uma lesão no córtex pré-frontal, ou então um desequilíbrio hormonal, ou um desequilíbrio mesmo por alguma outra razão, que veio a dificultar a ação do córtex pré-frontal sobre o controle, sobre o eixo hipotálamo-amígdala, né? Que a amígdala é essa parte mais complicada porque ela desencadeia reações de violência, de fuga, de enfrentamento e tudo mais. Bom, vamos dizer que você esteja sob influência espiritual e você não consiga um controle efetivo do teu espírito sobre esse processo, o que pode levar a consequências complicadas, atos comportamentais que nós sabemos terem consequências ruins. Bom, o que é que a gente precisa fazer na nossa vida para que, nessa situação que marca a transitoriedade da encarnação espiritual, ou seja, esses fluxos de alterações, de alternâncias de nossos estados emocionais, dos nossos estados cognitivos, do nosso estado corpóreo, especialmente o cérebro, é a constância de um comportamento. É aquela frase que a gente sempre usa, que eu sempre costumo usar, de manter as nossas despensas abastecidas, as nossas despensas espirituais, ou seja, ter méritos, ter créditos espirituais e principalmente desenvolvermos hábitos, comportamentos, e aí nós estamos falando de pensamentos, palavras e atitudes que começam a criar essa prática consciente do pensamento positivo, elevado, da palavra que edifica, do ato que está em sintonia com a lei divina, ele começa então a encher essas, vamos botar entre aspas, essas dispensas espirituais, deixar elas abastecidas. Ao mesmo tempo, há um condicionamento nosso de reagir de uma maneira mais equilibrada diante da adversidade, porque criou-se o quê? Um hábito. A gente até chegou a dar um exemplo desse uma vez, por exemplo, um soldado no campo de batalha. O soldado, antes de ir para a guerra, por que que ele passa por um forte condicionamento de, de treinamento, onde ele tem que passar por situações em que ele vai tentar agir de uma maneira muito regrada em tudo que ele faz. Tudo tem que ser certinho daquela forma e ele vai treinando aquilo sistematicamente para que o corpo dele e a mente dele reajam de uma maneira automática diante de certas situações que acontecem. Então, por exemplo, cai uma granada perto dele, aí ele vai pular e correr para o outro lado, vai tentar se jogar dentro do buraco, vai pular dentro da trincheira. Ele viu uma situação que põe ele em risco, ele já sabe como ele reage para tentar. Ou seja, ele não precisa pensar, na verdade, aquilo é automático. Por que que é automático? Porque ele treinou aquilo, sei lá, um ano de treinamento, ele se preparou para fazer aquilo, para lidar com medo, para lidar com barulho alto, com estrondo, com tudo isso, com a dor, com o desgaste físico e mental, dependendo das situações.
Então, esse treinamento, esse hábito, ele condiciona o nosso comportamento nas situações estressantes, nas situações difíceis, nas situações em que nós estamos mais vulneráveis. Então, por exemplo, num caso em que nós estamos doentes, fragilizados psiquicamente, fragilizados fisicamente, fragilizados emocionalmente, mas o nosso hábito adquirido, ele está dentro de um padrão, vamos dizer assim, saudável, rígido, ele vai nos ajudar a superar aquele momento ali, mesmo que haja influência espiritual. Ele vai criar os vínculos necessários para que benfeitores espirituais se conectam conosco com certa facilidade, porque o hábito está criado. Então a gente tem que estar muito atento a esse processo, que a gente não pode deixar para desenvolver o hábito da oração, o hábito da prática da caridade, o hábito do estudo, da reflexão, de manter os nossos pensamentos em padrões mais elevados, só no momento em que a coisa aperta, né? Isso tem que ser feito como uma coisa cotidiana, porque isso passa a ser um hábito, passa a ser um comportamento, e mesmo que se o nosso cérebro ou o nosso corpo, por alguma razão, apresenta dificuldades para que o nosso espírito apresente o pleno controle, o hábito adquirido, o comportamento condicionado, vai nos permitir atravessar aquela dificuldade com mais chances de sucesso. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento. E o contrário, a situação contrária, ela então é exatamente aquilo que torna mais graves os muitos casos que nós estamos vendo, porque as pessoas, quando são acometidas em suas vidas por dificuldades que podem ter suas origens lá no processo kármico, pela quantidade de obsessores e de espíritos em desequilíbrio na Terra, por adversidades que surgem da própria natureza transitória do mundo em que nós vivemos e da existência do sofrimento como uma realidade. E o indivíduo não consegue, não conseguiu acumular méritos, ele não consegue acumular um hábito saudável, ele não consegue ter um comportamento de palavra, pensamento ou atitude que condiciona ele. Então, quando ele se vê diante de adversidades, ele mergulha mais ainda em situações difíceis, na droga, na depressão, na obsessão que evolui para os quadros mais graves. Então, essa nossa percepção como espíritas, dessa conexão constante com o plano espiritual, e ao mesmo tempo a força que tem o processo de condicionamento do nosso pensamento, do nosso comportamento, ele é algo que tem que ser trabalhado cotidianamente, porque a todo momento nossa vida muda, as situações assumem características muito difíceis às vezes, momentos difíceis porque passamos, e quando nós trazemos esses condicionamentos bem trabalhados, nós vamos passar bem por isso, por esse processo, tá? Muito bem. 2.3. Um importante assunto é tratado entre o autor espiritual e o Dr. Arquimedes, por conta dos mecanismos de intervenção espiritual, como observado no caso de Marco Aurélio, aquele processo de fazer com que o coração dele disparasse, a pressão, houvesse um caso de hipertensão arterial e estourasse um vaso no cérebro dele, produzindo derrame, né? Segundo o instrutor espirituais, tais processos são frequentes. E como vimos no livro Ação e Reação, de André Luiz, trata-se, aqui se enquadra naquilo que seria dor-merecimento. Um tipo de enfermidade ou adversidade trazida pela espiritualidade com vistas ao auxílio, e não um mecanismo simples de justiça, no sentido de ação e reação, no sentido de causa e efeito, no sentido de karma. Ele é um mecanismo um pouco mais complexo, porque, na verdade, ele é um auxílio para evitar que a situação se agrave. É, na verdade, um componente da misericórdia divina, pois, conforme já estudamos, o karma, a lei de ação e reação, não é somente justiça, mas o mecanismo de aprendizado que sempre caminha ao lado da compaixão. Então, duas leis divinas, justiça e compaixão, se juntam para produzir os mecanismos do karma. Sempre que a gente fala em karma, a gente está pensando em justiça. Colhe aquilo que semeia. Sim, é verdade, a gente colhe aquilo que semeia, mas há sempre um espaço para que dentro desse processo haja uma intervenção do amor divino. E o amor divino que nós nos referimos, ele está espalhado por todas as criaturas. Então, todos nós, de alguma forma,
recebemos esse auxílio ou somos parte desse auxílio quando convocados, mesmo que não percebamos, a fazer o bem e ajudar uma pessoa que está em dificuldade, mesmo que ela esteja colhendo mecanismos do karma, mesmo que ela esteja passando processos expiatórios. Esse mecanismo digamos, da misericórdia e da compaixão, ele está ali entranhado junto com a lei da justiça. A justiça nunca, na lei divina, caminha sozinha. Nunca há uma lei de talião, olho por olho, dente por dente. Não existe essa situação. Porque o objetivo final não é punir, não é vingar. O objetivo final é educar. Então, eu normalmente consigo a educação, ou seja, a retomada da jornada do caminho certo, pela dor, pelo entendimento do mal que eu fiz, mas eu também adquiro isso e posso adquirir isso por auxílio da pedagogia espiritual que vem me auxiliar, que vem trazer é, alguma pessoa que entra na minha vida e me reencaminha. Por que que Deus vai negar isso àquele indivíduo que está cometendo os equívocos? Vocês lembram que no Evangelho, no Sermão da Montanha, quando Jesus fala: amai os vossos inimigos, né, orai pelos que vos ofendem, caluniam. Aí no final lá ele coloca, né, sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. No meio dessa passagem, ele coloca assim: Deus que faz com que o sol nasça sobre justos e injustos e a chuva caia sobre os bons e os maus. Então, ou seja, Deus não deixa de fazer com que a chuva caia sobre os bons e os maus, ou que o sol nasça somente para os justos e não nasça para os injustos. Ele nasce para todos. E a chuva molha e dá vida a todos. Portanto, Deus está preocupado com todos. E os mecanismos que se utilizam não vai ser só a dor e o sofrimento. Vai se entranhar aí também o mecanismo da misericórdia e da compaixão. Por isso que essa atitude em cima do Marco Aurélio não é, o derrame dele não é um mal, é um bem. O mal que eu digo assim, não é uma coisa que atrapalha ele, não é algo que pune ele, é algo que o levanta. Por quê? Porque impede que ele adquira um karma ainda mais grave, né? Agrave o seu problema kármico. Então, isso é uma ação compassiva, uma ação misericordiosa, portanto, está enquadrado dentro daquilo que André Luiz chama no livro Ação e Reação de dor, merecimento. Dessa forma, continuando aqui, a misericórdia e compaixão sempre estarão presentes nos mecanismos do karma, mas à medida que o interessado repete o erro e não valoriza a oportunidade, a justiça se torna proporcionalmente mais responsável pelo processo da mudança, cabendo sempre, pelo bom uso do livre-arbítrio, aproveitar as chances concedidas pelo amor divino. Então, assim, a gente vai tendo essa oportunidade de ter a misericórdia misturada com a justiça. Mas se eu deixo para lá a misericórdia, não me interessa, não aproveito a oportunidade, continuo errando, continuo errando, e continuo revoltado, essa justiça aumenta, a necessidade dessa dor aumenta como forma, uma vez que o diálogo, a conversa, o envolvimento espiritual não está produzindo resultados. Então, o remédio vai ter que ser mais amargo, mas ainda aí não há qualquer elemento de vingança, de maltratar ninguém. O elemento aqui é de trazer a ovelha perdida novamente para o redil. E nessa passagem que a Nina leu para a gente, no último parágrafo, há um ponto muito importante, até para o nosso trabalho. O trabalho que realizamos na Casa Espírita para a situação que nós convivemos no nosso dia a dia, quando ele fala assim, no caso em tela, como ocorre com outros de correspondente conteúdo, o amor de Deus adota a terapia da compaixão, dificultando a prática dos atos ignóbeis através de distúrbios orgânicos naquele que marcha para um destino inditoso. Então, às vezes, o distúrbio orgânico vem como uma forma de evitar que o indivíduo caia no precipício, né? Todos são beneficiados com impedimentos à prática do mal. Nada obstante, têm liberdade de realizá-lo ou não oportunamente, não sendo impedidos na sua decisão final. Então, muitas vezes a gente
a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, óbvio, a gente está sempre desejando que a pessoa esteja bem de saúde, que ela esteja bem, que ela se recupere de uma situação muito grave, de um caso muito grave que deixou ela na cama, que ela está acamada, que ela está sem movimentos, uma lesão grave no cérebro que impôs limitações a que ela não pode exercer aquilo que ela gosta de fazer. E a gente ora por aquela pessoa, a gente quer ajudar, a gente se sente assim com pena, a gente sente com dó daquela situação e se condói daquilo, mas ao mesmo tempo, às vezes, dentro daquele mecanismo, há um grande elemento de misericórdia, porque ele está impedindo que algo mais grave aconteça e nós, às vezes, não conseguimos perceber. Então, dentro desse exercício, do processo da compaixão, inclusive pela oração intercessória, ou pelos atos que façamos para ajudar uma pessoa, vai comprar medicamentos, leva alimentos e tudo mais, e a gente ora por ela, impõe o passo, faz aquela coisa toda, e às vezes a pessoa não está melhorando, fisicamente falando. E aquilo às vezes deixa a gente agoniado. A gente pensa assim, poxa, mas caramba, não está conseguindo mudar esse quadro? Será que não há uma chance dessa pessoa? Mas às vezes, gente, aquilo que está acontecendo para ela ali naquele momento é o que é o melhor para ela, do ponto de vista do espírito. Pode não ser o melhor do ponto de vista do corpo. Se nós fôssemos olhar apenas a matéria, obviamente nós diríamos, não, está se desperdiçando um tempo da vida dessa pessoa, porque ela tem uma determinada quantidade de anos para viver aqui na Terra, e uma parte desse tempo ela está tolhida de exercer essa liberdade plena do seu corpo físico, mas o seu espírito pode estar sendo impedido de cometer atos graves ou ele pode estar sendo ajudado a recuperar a sua saúde espiritual. Então, há que se ter muita confiança, muita fé dentro desse processo que nós estamos trabalhando. E outras vezes não, às vezes a intercessão e o merecimento da pessoa, a intercessão de espíritos superiores pode mudar aquele quadro, porque não há nada muito rígido, muito engessado dentro desse processo. Às vezes os mecanismos de auxílio, eles podem permitir a melhora física, desde que identificado que não haja o risco de que aquela melhora física venha a fazer com que a pessoa volte a cometer os mesmos erros. Mas isso é possível percepção é possível mediante a interação do psiquismo de profundidade dela com o próprio corpo físico. Até um mecanismo meio que de autocura começa a ocorrer, desde que ela de fato esteja conseguindo produzir dentro dela esse mecanismo de cura. Ou então a cura externa, por ação espiritual, de alguma forma essa pessoa ser colocada em contato com um médico, com uma pessoa que vai levar a um determinado médico, a um novo tratamento que vai ajudá-la. Às vezes chegou a hora de terminar aquele problema ali, já dá para ela sair daquela situação. É, tudo pode acontecer dentro desse processo, mas no final tudo vai caminhar de uma maneira, pelo menos da parte da espiritualidade superior, que aquela pessoa espiritualmente fique bem. Se o corpo físico não vai ficar, então pode ser que não fique. Mas espiritualmente, o espírito daquela pessoa tem que alcançar a luz. E isso é o ponto mais importante. Se isso puder ser alcançado também com uma recuperação física, ótimo. Mas se não for possível, então essa dor física é preferível, porque ela é temporária, ela é limitada, né, no espaço e no tempo, enquanto que o crescimento espiritual não tem limites, né? O crescimento espiritual, a grandeza espiritual, ela vai para a imortalidade, né? Muito bem, quem que pode fazer a leitura, por favor, dentro desse raciocínio, continuando aqui a leitura? Eu leio, Zé. Falou, Vera. Dentro desse raciocínio, podem os benfeitores espirituais conduzir os pacientes rebeldes a uma desencarnação antecipada? Sem qualquer dúvida. Não são poucas as existências humanas que, para serem impedidas as sequências de disparates, têm o seu curso interrompido, assim beneficiando esses espíritos rebeldes, teimosos e insanos. O mesmo ocorre em relação a alguns missionários do bem, que, empolgados pelas realizações executadas,
desviam-se um pouco do ministério, passando a direcionar o trabalho para os impositivos dominantes na terra. Objetivando-lhes a felicidade, são convocados ao retorno, mediante enfermidades breves, acidentes orgânicos ou não, da forma que não prejudiquem a obra realizada, impondo-lhe características pessoais. Muitos abnegados trabalhadores da verdade, para a sua própria ventura, têm sido chamados de volta antes do prazo estabelecido para a desencarnação. Surpreendido, apressei-me em inquirir, interrogando-o sem dar-me conta. E o restante do tempo, como ficará? Recordemo-nos da parábola dos trabalhadores da última hora, narrada por Jesus. Os últimos chamados receberam o mesmo salário oferecido àqueles que foram convocados antes e se dedicaram ao trabalho por mais tempo. A questão não se reduz ao período largo ou breve da realização edificante, já que não existe uma fatalidade a respeito da hora para a desencarnação das criaturas, mas um momento relativamente determinado. O importante é o que se realiza em profundidade e não o tempo aplicado na sua execução. Se o lidador do dever produziu aquilo que lhe fora programado, quando, ao invés de aprimorar o trabalho, ameaça-o com a própria interferência, merece ter interrompido a ação por amor a respeito ao seu ministério. É, portanto, um ato de caridade para com ele. O restante do tempo, que deveria proporcionar-lhe mais ensejos de realizações, fica transferido para outra oportunidade, quando então dará prosseguimento ao compromisso que sempre deve ser melhorado. Estimulado pela minha indagação, Germano também interrogou. O doutor Marco Aurélio possui méritos para ser detido, já que se vem entregando cada dia mais às potências das trevas? Sim, redarquiu o paciente. Não me refiro a méritos recém-adquiridos, mas àqueles que resultam das disposições iniciais para a iluminação, do esforço envidado nos primeiros tempos, nas boas realizações conseguidas no começo. Nada fica olvidado na contabilidade divina. O bem que se faz é semente de luz atirada na direção do futuro. Mesmo que o semeador se envolva com sombras, se prossegue a caminhada, defrontará a claridade que atirou no rumo do amanhã. Recordemo-nos que foram insistentes os seus esforços iluminativos na juventude, diversas as práticas edificantes e muitas pessoas que se tocaram pelas suas palavras, dando direção correta à existência. Não obstante, havendo fracassado no prosseguimento do dever, não desaparecem os bons resultados da obra realizada até aquele instante. Providências dessa natureza permitem que ao espírito reflexionar e arrepender-se das atitudes incorretas, já que o distúrbio é somente do corpo pelo qual se movimenta, mantendo-se, porém, lúcido, de modo que pode recompor a paisagem mental, recuperando-se ou não do transtorno fisiológico. Seja, porém, como for, sempre retoma a nossa esfera menos comprometido, com melhor disposição para os futuros compromissos e vacinado contra si mesmo, sua inferioridade, suas paixões amesquinhantes. Não somente a caridade se expressa quando resolve dificuldades nossas, senão também quando nos convoca a mais acuradas e profundas reflexões propiciadas pelo sofrimento. Ok, Vera, obrigado. Bom, gente, vocês viram aqui que essa passagem ela é muito, muito importante, porque existe algumas passagens em vários livros espíritas, em várias obras e até em palestras que vamos assistir. O indivíduo vai falar assim: todo mundo nasce com. Ninguém morre antes da hora. Aquela velha frase: ninguém morre antes da hora. Gente, não existe isso, tá? Assim, no sentido de que ninguém morre antes da hora, porque
nós já temos planejado desde o início da nossa reencarnação o momento exato que nós vamos morrer. Isso não existe, gente. Porque se fosse assim, um suicida nunca se suicidaria. Porque um suicida não nasce para se suicidar. O suicídio é um erro grave, né? É uma retirada grave Você não pode dizer que o suicida ele está cumprindo ali um mecanismo kármico. Ele usou mal o livre-arbítrio por uma série de razões, né? Que são calamitosas, mas ele tira antes do tempo, né? Porque ele com certeza não veio para desencarnar pelo suicídio. Então, assim, ele tudo bem, ele poderia trazer as tendências, mas não era para desencarnar. E, no entanto, ele desencarna antes do tempo, né? Pela via do suicídio, quando na verdade ele não deveria desencarnar, né? Dessa forma. Então, assim, só isso já nos mostra que não há sentido se falar que há uma programação prévia absoluta. O que existe é um tempo aproximado da tua programação. Ó, Zé Ronaldo, você vai encarnar, você vai viver até aproximadamente 70 anos, aí é a possibilidade do teu corpo, pelo seu mapa, pelo mapa genético que você tem. Dependendo de como você vai conduzir a sua vida, você vai prolongar ou vai abreviar a sua existência. Você se propõe a fazer isso, 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 e nós vamos nos preparar para tentar fazer dessa forma. A gente pode cuidar da nossa vida de uma tal forma que aumente um pouquinho esse tempo, e a gente pode atuar de uma maneira assim equivocada, se alimentando mal, comendo porcaria, fazendo uso de drogas, fumando, sei lá, fazendo um monte de coisas que vai abreviar a nossa existência. Então, o nosso livre-arbítrio, gente, o tempo todo está criando destino. O tempo todo a gente cria destino. O criminoso agora, ele pode ser amanhã. Que eu digo assim, nessa reencarnação, devido que é um criminoso, ele pode se regenerar, ele pode. É difícil, a gente sabe que é complicado. Até pela forma como ocorre dentro das cadeias, né, dentro dos presídios, a maneira como o crime está se organizando, isso vai ficando cada vez mais difícil, mas um criminoso ele pode se regenerar e se transformar numa pessoa boa. E uma pessoa boa pode, de uma hora para outra, começar a deixar que elementos do passado venham à tona com muita intensidade e mudar totalmente sua vida. Então, para pior. Então, nós estamos o tempo todo fazendo isso, fazendo mudanças, positivas ou negativas do ponto de vista espiritual. Como a gente faz mudanças toda hora, a gente cria destino toda hora, cria novas consequências e, portanto, novos prazos para o processo reencarnatório ou não. Nesse caso aqui especificamente, a questão é a intervenção espiritual para antecipar uma desencarnação que estava prevista para durar mais tempo. O que se enquadra dentro desse processo, tá? Tanto faz o indivíduo ele ser responsável por diminuir o seu tempo de existência, quanto isso vir de uma ação espiritual. Para preservá-lo, nesse caso, é uma dor, merecimento para preservá-lo de algo grave. Mas para que isso aconteça também, o indivíduo tem que ter algum mecanismo que justifique esse tipo de ação, né? Por exemplo, que ele tenha feito bem no passado, que ele tenha indivíduos que intercedam por ele, né? Para que ele não tenha tempo de desfazer o que ele fez. Mas para isso ele tem que ter méritos, né? Ele tem que ter feito coisas boas que justifiquem esse tipo, porque tudo está relacionado, tudo está encadeado dentro desse processo. Mas isso é muito, muito importante, esse entendimento nosso, porque nós vamos ver palestrantes falando isso, nós vamos ler livros falando isso. É claro que a gente não vai chegar, a gente interromper o palestrante, ah, não, mas isso aí não é assim. Gente, assim, acontece que essas interpretações vão sendo devagarzinho trabalhadas, tá? À medida que a gente vai se aprofundando dentro da doutrina, das obras doutrinárias que vão vindo, a gente vai entendendo melhor que não faz sentido certas coisas que se habituaram a ser tratadas dentro da doutrina espírita. Não faz sentido, não bate. A doutrina espírita ela é muito trabalhada na razão, né? Então, a gente fica muito preocupado com esse tempo da. Eu já ouvi falar, por exemplo, falava-se muito. A gente ainda fala isso ainda, eu acho que até talvez de alguns de vocês aqui,
devem pensar ainda dessa forma. Ah, o indivíduo tinha que viver 15 anos, desencarnou com 10, vai ter que agora reencarnar para viver 5 anos para compensar aquele tempo. Gente, não existe isso. Vamos tirar essa história da nossa cabeça de que a pessoa nasce para viver 30 anos, se ela viveu 20, depois ela tem que reencarnar e viver 10. Isso não faz sentido, isso não tem sentido nenhum. Porque o indivíduo ele pode em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos, fazer o que o outro não fez a vida inteira, né? Tem indivíduos que durante um período curto de existência eles conseguem fazer algo pelo mundo de forma extraordinária que um outro indivíduo, por mais que trabalhe para o bem, não consegue fazer. Então não é o tempo de vida que conta. Como ele coloca aqui, o Dr. Arquimedes, é aquilo que você realiza durante o tempo de vida que você tem. Se for necessário você reencarnar de novo, porque ainda ficou coisas faltando para você fazer, faz sentido. Agora, dizer que faz sentido você completar período reencarnatório por medida de tempo, isso não faz sentido. Agora, vamos dizer assim: não, eu encarnei, eu tinha que completar essa obra aqui. Eu tinha que receber 5 espíritos na minha família, como filhos, que foram espíritos que eu prejudiquei no passado. Muito bem. Aí eu recebi 3. Não recebi os 5. Por alguma razão, não quis mais ter filho, não quis adotar aquelas crianças. Por razões quaisquer, que estavam tudo encaminhado, eu não quis, eu refuguei. Aí eu venho a desencarnar por alguma razão. Mas aqueles outros 3 que eu recebi como filhos, eu consegui encaminhá-los. Se aqueles 2 que faziam parte da minha programação ainda estiverem desorientados, precisando de auxílio, faz sentido sim que novamente numa outra encarnação eu venha e receba esses 2 que estão faltando, que eu preciso ajudá-los. Eu tenho um compromisso com eles de colocá-los novamente no caminho, porque eu os desencaminhei no passado e eu sou responsável por eles. Então aí essa contabilidade, entre aspas, ela faz sentido. Mas não é o tempo de existência, é a obra que você realiza, é aquilo que você se comprometeu. Aquilo que você não que se comprometeu e não conseguiu realizar numa encarnação, não tendo tido uma outra pessoa que conseguiu fazer aquilo, levar aquilo à frente, você vai vir para refazer aquilo. Você mesmo vai pedir para fazer isso, você mesmo vai sentir essa necessidade, tá? Então, assim, a gente tem que mudar algumas coisas que a gente traz nessa nossa concepção. Por isso que eu gosto muito do Manuel Filomeno e do próprio André Luiz também, porque eles vão trazendo com muita lucidez essa percepção que às vezes algumas pessoas ainda trazem, e eu entendo isso porque a doutrina espírita é muito complexa, ela é muito ampla, na sua abordagem, ela trata de muitos temas, é uma filosofia espiritualista muito abrangente, né? Muito, muito abrangente. Então, a gente sempre vai encontrar temas, vai encontrar pontos onde nós vamos ter algum conflito, onde nós não vamos saber como entender aquilo. Então, por isso que a gente tem que estar constantemente estudando, né? Muito bem. Zé, Oi, Vera. eu estou aqui meio estarrecida, tá? Eu Confesso a sabia. você. Porque a vida inteira eu ouvi justamente o contrário, né? É, exatamente. Inclusive, quando uma criança, 4, 5, falece, e que era dito que era o tempo que ela tinha para completar de outra existência. Então, agora você vê, eu estou entendendo o que você está falando, mas ao mesmo tempo eu estou assim, sabe? Porque a vida inteira você ouve uma coisa, de repente eu ouve uma outra coisa, e você fica assim meio. Não que eu Não, esteja assim, até poderia acontecer nesse exemplo que você deu, até pode eventualmente acontecer uma situação dessa. Como? Vamos lá. Vamos dizer assim, Vera, que, por exemplo, eu deveria ter vivido, sei lá, até os 40 anos, e dentro dessa vida até os 40, 50 anos, eu poderia ter feito muita coisa boa, né? Assim, eu poderia ter, ou pelo menos poderia ter vivido a minha vida de uma maneira bastante equilibrada. Não precisava fazer grande, não estou falando de grandes obras, estou falando de agir uma vida correta, uma vida digna.
uma vida onde eu desenvolvo a minha espiritualidade, onde desenvolvo meu conhecimento, desenvolvo meu amor ao próximo. Mas vamos dizer que por invigilância minha, eu gastei as minhas energias, as minhas forças, o meu estado orgânico me alimentando mal, fumando, bebendo, ou então me arriscando em esportes que punham em risco minha vida. Estou dando um exemplo bem específico aqui, tá, Vera? E Uhum. aí eu vinha desencarnar bem antes daquilo que eu eh, poderia ter vivido. Então vamos dizer, eu tinha mais ou menos aí uma previsão de viver até os 50, 60 anos e acabo desencarnando, sei lá, com 40 anos. Pode ser que sim, eu venha ter que nascer e desencarnar como criança para que eu valorize aí passar por todo o planejamento reencarnatório, todo aquele cuidado que tem que ter, processo de esquecimento, para poder o quê? Compreender e dar valor que a vida nós temos que cuidar do corpo, que nós temos, mas aí tem um aprendizado dentro desse processo, não é uma completude de tempo, é um aprendizado de dar valor à oportunidade reencarnatória. Aí sim, aí eu posso dizer que nesse caso tem um certo sentido. Aquele indivíduo que nasce como criança, lá com uns 10 anos de idade, ele desencarna, e aí ele estava começando a pegar aquela alegria pela vida e é tirada dele. E ele retorna ao plano espiritual, e aí ele vai sentir aquela frustração dessa perda da existência, mas linkar com o passado e ver o quanto ele, no passado, desperdiçou a oportunidade reencarnatória, porque nós temos um compromisso com o nosso corpo físico, porque ele é o templo do nosso espírito. E uma Sim. reencarnação, a última que ele teve, por exemplo, deu um trabalho danado de planejamento. E ele simplesmente jogou fora essa oportunidade. Então, às vezes, sim, pode acontecer de uma reencarnação para que ele compreenda o equívoco que ele cometeu. Essa reencarnação interrompida abruptamente vai ajudá-lo como um processo educativo a ele a compreender aquilo que fez. Mas aí não estamos falando de tempo propriamente, mas de completude de tempo, mas de aprendizado de uma vida que foi desperdiçada desnecessariamente, entendeu? É nesse Entendi. sentido. Aí Mas nesse, aproveitando a sua deixa, aí que nesse você caso, esse falou. exemplo que você deu, até poderia ser sim, tá? Uhum. Desde que isso seja feito para ensinar a esse espírito, quando ele retornar ao plano espiritual, ele vai balancear as duas coisas e observar: caramba, eu acabei tendo que perder essa segunda reencarnação tão cedo, porque eu não consegui fazer aquilo que era correto naquela reencarnação anterior. Então, aí há uma ligação, um link entre as duas, não pelo tempo, há um link Entendi. pelo desprezo pelo corpo, entendeu? Nesse Entendi. sentido. Então, pegando essa Aí, tua deixa, que você comentou que esses esportes radicais, e que até pouco tempo né, uma menina novinha morreu lá junto com o cão, enfim, esse pessoal, então, é esse o exemplo que você nos está falando aí também, e que, Sim, de cairia no repente, caso eles desse. são tidos até como suicidas? Ele pode ser um suicida inconsciente ou ele pode ter que renascer de novo e vai desencarnar mais cedo, mas veja, não porque ele precisava completar 40, 50, mas porque ele arriscou a sua vida desnecessariamente, né? Colocou a sua vida em risco, desperdiçou uma oportunidade reencarnatória e às vezes ele precisa nascer novamente e viver um tempo curto, onde ele queria muito viver aqui na Terra, mas é tirada essa oportunidade dele para que ele entenda o quanto Entendi. é importante não viver de uma maneira que se exponha a desencarnar simplesmente para ter uma satisfação, uma alegria de um esporte, por exemplo. Então, Então, é aqui, dar valor à vida, né, Zé? para dar o amor à vida. Então, o mecanismo é um mecanismo de aprendizado, não de completude de tempo
Ou alguns falam até, Vera, eu já vi sobre isso, já vi isso em palestras, já vi isso em livros. Ah, não, porque o indivíduo nasce com uma determinada quantidade de energia vital, que isso aí é uma É, teoria do vitalismo lá do é, século XIX. já ouvi demais isso também. Aí ele não esgotou essa energia vital, precisa esgotar a energia vital. Gente, não tem nada disso. Não tem nada disso. Alguns nascem realmente com mais energia vital, outros com menos energia vital. Algumas pessoas têm uma energia impressionante, tanto metabolicamente falando do corpo, quanto do própria capacidade de captar fluidos vitais. Mas isso perturba um pouco para esse tipo de espírito na hora que ele desencarna. Tem que ter um trabalho para poder ajudar ele na adaptação, né? Devido a essa energia, esse vigor que a pessoa tem. Mas não tem nada a ver com a questão de ter desencarnado e ter que nascer de novo para completar aquele tempo. Não, a questão é de aprendizado. É o aprendizado que conta. E Valeu, se Zé. ele, por acaso, chega ao plano espiritual por essa via, digamos, um esporte perigoso, e ter chegado a um nível de compreensão muito grande do erro que ele cometeu, talvez nem seja preciso ele fazer essa nova reencarnação, entendeu? Porque o mecanismo é educativo. Se ele já aprendeu, para que ele tem que aprender de novo, né? Então tudo vai depender muito do quanto ele aprendeu dentro desse processo, tá? Mas isso aí que você falou, eu também já ouvi muito, muito isso, tá? E a gente tem que rever muito desse processo à luz da razão. A gente tem que estar analisando com muito cuidado. Ô, Valeu, Zé. Obrigada. nada, Vera. Mas assim, Vera, tendo qualquer dúvida, se ainda persistir, você traz isso de novo aí semana que vem, tá? Eu estava com a mesma dúvida. Está É, me ouvindo? tô ouvindo Tá sim, conseguindo Carmen. me... Eu estava com a mesma dúvida que a Vera colocou. Eu ia colocar e a Vera entrou, falei, pronto, a Vera já vai tirar Não, minha mas eu sei dúvida. que vocês iam ter, porque é a coisa mais comum que Porque eu tem. já ouvi muito isso. É. Mas assim, a gente tem que sempre entender que a reencarnação, o objetivo dela é aprendizado, né? Não tem essa vinculação de tempo. Ah, vamos dizer que você, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês melhor. Vamos tentar. Eu tenho um exemplo aqui que pode ser mais interessante. Imagina uma pessoa que ela tinha que viver 60 anos, tá? Mais ou menos. Mas ela se sacrificou tanto pelos outros, ajudando outras pessoas, digamos, num local inóspito, foi para a África, por exemplo, trabalhar sei lá, com Médicos Sem Fronteiras ou em outras ONGs, para auxiliar pessoas em situação de desespero. E ela passa, aí ela pega. Tudo bem que a pessoa vai para lá, toma vacina de febre amarela, toma vacina de malária, não sei o quê, mas aí você bebe água contaminada, você pega uma disenteria, aí você. Outro mosquito te morde lá, porque tem mosquito com tudo que é tipo de doença que você pode imaginar. Aí você passa fome, você passa sede, você sofre com muita insolação e você acaba desencarnando mais cedo, tá? Vamos botar essa. A Rosana falou do Ebola. Você acaba desencarnando mais cedo por conta disso. Você desgasta o teu corpo por ajudar demais as outras pessoas. Vocês acham que num caso como esse faz sentido que esse indivíduo que deveria ter vivido porque não existe uma data exata, aproximadamente 60 anos, ele desencarnou com 50 ou 45, porque ele se desgastou muito ajudando milhares de pessoas. Faz sentido que esse indivíduo tenha que reencarnar de novo para fazer uma completude de 15 anos? Que lógica tem isso? Ele fez todo o bem que ele podia, ele aprendeu pra caramba. É o que ele fala dos trabalhadores da última hora aqui. O indivíduo teve aquele tempo menor de 1 hora, né, que ele bota na parábola, recebeu mesmo um denário do trabalhador da primeira hora. Não é o tempo de trabalho que conta, é o quanto o indivíduo produziu. Esse é um dos pontos. Há várias questões que a gente aborda, mas uma delas é essa. Então, tem indivíduos que se desgastam fazendo bem. A gente já conheceu pessoas assim, pessoas que são tão assim, digamos, abnegadas que elas acabam desencarnando um pouco antes por conta dos esforços que ela fez para ajudar outras pessoas, para fazer uma grande obra, para criar um grande trabalho.
Faz sentido que essa pessoa deva reencarnar de novo porque ela não cuidou tão bem do corpo físico dela, uma vez que ela estava preocupada demais em ajudar os outros? Isso não tem nenhum sentido. Imaginar que essa pessoa deva reencarnar mais 10, 5, 8 anos para completar um tempo que ela deveria ter cumprido na vida anterior, quando na verdade ela aproveitou aquele tempo 10 vezes mais do que qualquer um de nós. Então, a gente tem que tentar sempre encaixar esses processos dentro de uma visão de aprendizado e crescimento espiritual. É esse o objetivo da Mandúcia, existência. cara. O que, Se a Carmen? gente colocar Mandúcia aí, Sim, né? Você falando, lembrei logo da irmã com Dulce, certeza. que Irmã Dulce é um trabalhou exemplo desse. Ela sai de comigo. madrugada, né? Pegando. Ela nunca teve tempo de cuidar da saúde dela, em Exata. Ela função do provavelmente, outro. a irmã Dulce, antecipou alguns anos da desencarnação dela com isso. É provável, não estou querendo afirmar nada aqui. Mas pelo esforço que ela fez e a doença que ela já tinha pulmonar, e o esforço que ela fazia recolhendo doentes nas ruas, ela provavelmente antecipou um pouco, um tempo a desencarnação. Faz sentido a gente imaginar que a irmã Dulce vai ter que reencarnar para completar esse tempo que ela deixou não, não faz, gente. Então, assim, a gente tem que tentar entender esse processo, desdobrando caso a caso e compreendendo esses mecanismos, porque no fundo tudo é o espírito reencarna para ser levado ao seu melhor, aquilo que mais o aproxima de Deus. Agora, aquele caso que a Vera colocou, o indivíduo, pô, de repente desencarnou num esporte, poxa, extremamente perigoso, ele sabia que estava correndo risco de vida, é quase um suicídio inconsciente, não é totalmente, né? Não é exatamente a mesma coisa, mas lembra um pouco isso. Aí esse indivíduo tem um grande amor pela vida, mas ao mesmo tempo tem um grande amor por botar em risco a sua vida. Faz até sentido que ele nasça numa outra encarnação, viva um tempo mais curto, onde ele queria continuar vivendo com muita intensidade, e essa vida lhe é tirada para que ele possa dar valor à oportunidade que recebeu naquela outra reencarnação. Aí faz sentido, porque aí nós estamos falando sempre de aprendizado, né? Que inclusive o aprendizado de que o corpo físico precisa ser cuidado na medida do possível para que o nosso espírito viva o melhor tempo que puder, né, o tempo mais ou menos previsto, com saúde, com condições de poder estar evoluindo esses potenciais que nós trazemos. Então, aí, nesse sentido, sim, nesse sentido eu concordo que você vai ter uma reencarnação de completude. Mas fora isso, para completar tempo, isso não faz sentido, né? Só para completar tempo não faz sentido. E a gente vê muitas pessoas falando isso. Mas eu peço só a vocês, por favor, se por acaso vocês forem assistir uma palestra, e outra coisa também, se vocês também não concordarem, quem não concordar, não tem problema. Eu só estou colocando esse aspecto porque é um dever meu, até porque o próprio doutor Arquimedes está colocando aqui. Mas, e eu concordo plenamente com ele, porque isso aqui para mim faz todo o sentido do mundo, como eu expliquei a vocês aqui, né? Mas não, não vamos criar polêmicas com outras pessoas, né, com outros palestrantes. E se também vocês acharem assim, não, mas eu já li isso aqui com esse espírito tal, com esse autor tal, que coloca que é assim, que é completude. O Zé Ronaldo aí está viajando nessa história. Fiquem com esse autor, tá? Eu só estou passando aquilo que é a minha compreensão da doutrina pelo que eu estudo, tudo que eu leio da doutrina, eu faço muita, muita, muita reflexão. Eu faço muita, procuro. Eu não acredito. É assim, não adianta um espírito, por mais, digamos assim, conhecido que ele seja, por mais respeitado que ele seja, se ele fala uma coisa que eu não concorde em absoluto, porque não faz sentido, eu não vou aceitar isso. Entendeu? Por exemplo, eu estava lendo outro dia um livro, Leon Denis, Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele coloca lá no livro que não tem como um indivíduo reencarnar ora homem, ora mulher, ou então ou encarnar 3 vezes como homem, depois uma vez mulher e tal, porque ele teria que estar reencarnando sempre como homem, porque senão haveria problema. Eu não concordo com isso, não faz sentido. As duas a experiência masculina e a experiência feminina, elas são necessárias.
O que acontece é que, sim, você realmente tem, às vezes, necessidade de encarnar algumas vezes como homem consecutivamente, digamos umas 4, 5 vezes, e uma sequência de 4 ou 5 vezes como mulher, porque há todo um trabalho de preparação que é bem aproveitado se essa reencarnação for mantida durante algum tempo. Mas dizer que o indivíduo vai viver 20, 30 reencarnações como homem, 15 reencarnações como homem, e não precisa reencarnar como mulher, isso para mim não faz nenhum sentido, porque são duas experiências bem diferentes de vida e que os espíritos precisam passar por ela, né? O espírito precisa passar por ela. Então não é porque Leon Denis falou isso que eu vou aceitar esse tipo de coisa. Não faz sentido, isso não tem lógica. Isso não está nem na própria codificação, porque o espírito não tem sexo, né? O que ele tem digamos, uma psicologia masculina ou feminina, se é que possamos nos expressar assim, temporária também, porque à medida que o espírito ele cresce mais, isso também se funde, esses dois elementos, o masculino e o feminino, eles são duas partes da mesma estrutura psíquica, né? Temporariamente separadas. É, a Rosana, como mulher, tem que enganar muita gente. Tá certo, Rosana. Mas assim, gente, mas por favor, tá? Eu sei que isso é um tema, como é que eu posso dizer? Polêmico, de certa forma. Não deveria ser, tá? Porque para mim isso aqui não tem polêmica nenhuma, mas eu entendo a polêmica porque vocês receberam, foram bombardeados, vamos assim dizer, com informações nesse sentido de vida com tempo determinado, completude de reencarnação. E assim, eu entendo se vocês não aceitarem o que eu estou falando, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Mas eu quero que vocês pensem nisso, tá? E pense no, não sou nem eu, aqui quem está falando é o Dr. Arquimedes, né? Apesar que ele não está falando da completude de reencarnação posterior, ele fala também, porque ele fala na qualidade do processo, né? Então ele também trata da completude na vida posterior. Mas eu gosto de trazer a vocês um aprofundamento, tá? Que, né, Nina? Faz sentido, né, Nina? Então, assim, é um troço que eu gosto de trazer esse aprofundamento para vocês, porque a gente precisa estar aprofundando, gente. A gente tem que sair do nível de superfície e mergulhar de cabeça ali. Entendeu? A doutrina espírita é isso. Nós não estamos mais no jardim da infância, né? Da doutrina espírita. A gente tem que começar a aprofundar sempre com o cuidado da razão, né? O cuidado do bom senso, de estar comparando obras, de estar discutindo, de estar trazendo argumentações. E aí, dentro desse padrão de argumentações, de estudo, nós vamos formando, cada um vai formando o seu entendimento. E as nossas diferenças vão ser muito pequenas no final das contas. Mas é importante que a gente faça isso. Pessoal, a gente não vai continuar aqui na leitura dos itens, mas o importante é que a leitura também, que é mais demorada, já foi feito. E a gente já na semana que Ô, vem inicia aqui. Zé, vou te falar uma coisa, não quero mais a sua biblioteca, não, tá? Porque eu não vou ter tempo para estudar isso tudo, não. Nem eu vou ter, Carmen. Eu vou desencarnar antes de ter. Eu continuo comprando o livro. Eu vou desencarnar. O pessoal estava brincando comigo no banco hoje lá. Falou, tem uma conhecida minha, uma colega minha lá falando. Ah, mas aí você não vai ter. Quantos livros você tem para ler lá na sua biblioteca ainda que você não leu? Ah, tem lá uns 1.200 que eu não li ainda. Aí você não vai conseguir ler. Eu falo aquela conta que eu sempre falo com vocês. Não, eu leio 5 livros por mês. 60 livros por ano. Se eu conseguir viver até os 80 anos, lúcido, né? Se eu conseguir estar lendo até os 80 anos, são 1.200 livros. Ah, mas você continua comprando livro. Eu falei, continua. Aí, nesse caso, eu não tenho, para isso eu não tenho uma solução ainda. Você vai ficar para a próxima existência. Bom, gente, a gente vai fazer então a nossa oração de encerramento, tá? E aí, na semana que vem, a gente aprofunda. E vocês trazem, se vocês quiserem pegar, por exemplo, outros autores, tá, que tratam dessa questão, eu sei que vocês provavelmente vão encontrar, tragam. A gente vai debatendo aí, vamos tentar aprimorar esse processo, esse entendimento desse tema, desse tópico, que é bastante importante, tá? A gente aproveita semana que vem que a gente vai ter que ler os itens, aí a gente trata disso também, tanto do tempo determinado da encarnação, quanto à necessidade de uma completude futura. Se vocês tiverem autores e tudo mais, vocês tragam, a gente
aproveita também e trabalha esse material, que é muito importante também aprofundar nisso daí, tá bom? Deixa eu dar uma paradinha aqui então